Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica da ciência filosófica e individuologia. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o meu canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos. E o tema que eu escolhi para hoje é a Síndrome de Estocolmo. E como eu escrevi a obra A Liberdade e os Escravos, eu decidi estabelecer uma relação. Eu já vou explicar o que é isto da Síndrome de Estocolmo. Então eu passo a ler, que também faz parte da sinopse, aquilo que eu vou ler. Há mil e uma formas de ser escravo. Tende-se a acreditar que a condição de escravo é uma realidade que acontece de fora para dentro, como se a responsabilidade da escravatura fosse única e exclusivamente do outro, aquele que escraviza. Uma questão política, social, relacional, cultural, ética e jurídica. Esquece com muita frequência da possível e mais destruidora escravatura que acontece de dentro para fora. Aquela em que o próprio indivíduo rejeita a própria liberdade, de forma inconsciente, de forma inconsequente. Sim, é possível ser escravo de dentro para fora. É possível escolher-se a própria condição de escravo, ou de escravidão, de forma inconsciente, voluntária mas inconsciente. E quando é que isso acontece? Acontece, por exemplo, quando se vive com base no medo. Acontece, por exemplo, quando se vive com dependências emocionais, intelectuais, espirituais, etc. Acontece quando se apega a algo, seja o que for. Crenças, pessoas, autoridades, ídolos, conceitos, ideias, ideais, ideologias, paradigmas, arquétipos socioculturais, religiões, etc. Apega-se quando não se quer abrir mão de algo. Quando se quer conservar algo. Quando não se permite ser livre. E quando não se permite ser livre, reduz-se automaticamente a uma condição de escravo. Neste caso, não é o outro que escraviza, o próprio. É o próprio que se auto-escraviza. Aquele que é livre, aquele que escolhe a sua própria liberdade, aquele que escolhe fazer uso da própria liberdade, que já lhe é inerente, é senhor de si mesmo. Aquele que se apega, aquele que nega a própria liberdade, torna-se escravo de si mesmo. A maior de todas as escravaturas é a autoimposta. A autoescravatura é que mais calca cada ser livre. E o pior de tudo é que acontece de forma inconsciente. Isto aqui faz parte da sinopse, não é a sinopse completa, mas tem a ver com a introdução. Esta obra, A Liberdade dos Escravos, que eu escrevi. E porquê é que eu decidi ler esta parte da obra? Não só para divulgá-la, para falar acerca da Síndrome de Estocolmo. Eu já vou dar a resposta a isso. A Síndrome de Estocolmo foi identificada quando, acho que foi em 73, houve um assalto em Estocolmo, onde foram feitos 4 reféns, e que ao longo da investigação, depois de ser terminado o assalto, se percebeu que parecia que os sequestrados estavam a defender os sequestradores. E, uh, e depois foi numa entrevista que se falou que identificou esse comportamento de defesa dos sequestradores, falou na síndrome como se fosse uma síndrome em termos de análise psicológica, a síndrome de Estocolmo. Ficou conhecida depois como a síndrome de Estocolmo. Mas o mais importante é, isto tem a ver com uma síndrome em que muitas vezes as vítimas acabam por ganhar afeto e transitam de um estado de medo, muitas vezes, para um estado de afeto e de apego diante das pessoas que abusam delas. Diante das pessoas ameaçadoras. Isto acontece muitas vezes quando uma pessoa tem uma educação muito repressora e opressora. É que as pessoas chegam a ganhar. O problema não é na questão do afeto, chegam a ganhar. Transformar o medo em apego. Transformar a figura ameaçadora, a figura repressora e opressora, em apego relativamente à mesma. Um apego emocional. Isto acontece muitas vezes nas relações doentias que as pessoas têm umas com as outras. Em que a pessoa tem a possibilidade de se afastar do relacionamento, tem a possibilidade financeira e tem mil e uma coisas para poder afastar-se do relacionamento, para poder terminar o relacionamento, mas a pessoa não termina. Mesmo que no relacionamento haja uma figura profundamente repressora e opressora. É uma síndrome de Estocolmo. Ou é a síndrome de Estocolmo que está em ação.
E porquê é que eu decidi ler a questão da obra Liberdade dos Escravos, em que eu falo dos apegos que as pessoas ganham, intelectuais, emocionais, espirituais, numa escravidão? Qual a relação entre a escravidão e a síndrome de Estocolmo? A relação entre a escravidão e a síndrome de Estocolmo tem muitas vezes a ver um grande vínculo que eu encontro, o ponto de ligação que eu encontro profundamente é a questão do apego diante daquilo que é muitas vezes ameaçador, o apego relativamente àquilo que nos faz mal. Há questões filosóficas relativamente à filosofia aplicada e não só, e nesta questão da individuologia no sentido terapêutico, no sentido da filosofia clínica, por exemplo. A filosofia clínica, entre aspas, é um termo brasileiro. Que é, quando uma pessoa está frustrada, insatisfeita, infeliz, quando uma pessoa está a sofrer, uma pessoa tem de compreender que há uma razão para isso. Isto não é só o princípio da razão suficiente de Leibniz. Há uma razão para uma pessoa estar a sofrer. Uma razão que se prende na responsabilidade individual. Uma razão que se prende na própria individualidade. Uma razão que se prende na própria forma de usar a liberdade. Ou na forma de se usar a própria liberdade. A liberdade intelectual, por exemplo. Quando uma pessoa está a sofrer, por exemplo, uma das coisas que uma pessoa tem de compreender, principalmente com esse sofrimento e essa infelicidade se prolonga ao longo do tempo, que há uma questão relacionada com o nosso sistema de crenças, com as nossas escolhas, com as nossas ações, com a nossa consciência ou autoconsciência ou falta das mesmas, que precisam de ser transformadas. E elas só podem ser transformadas se uma pessoa mudar, se uma pessoa começar a escolher caminhos diferentes, se uma pessoa fizer uma transformação. Mas uma pessoa só pode fazer uma transformação interior se uma pessoa dignificar primeiro ontologicamente a mudança. Dignificar ontologicamente a diferença. E se uma pessoa perceber que tem de se desapegar de algo. Que muitas vezes as próprias crenças, uma pessoa precisa de compreender quando uma pessoa está infeliz e a sofrer, que as próprias crenças, as próprias escolhas, a própria consciência, autoconsciência, autoconhecimento, conhecimento das coisas, no sentido geral, não estão a ser suficientes. Então uma pessoa tem de mudar, tem de aprender algo novo, tem de fazer mudanças, transformações. Mas isso é muito difícil quando uma pessoa está apegada, e pior ainda, uma pessoa está apegada, porque estar apegado já é mau, já é uma forma de escravidão. Ora, a questão da liberdade e os escravos. Pior ainda é quando uma pessoa está apegada a alguma coisa que nos está a fazer mal. E nós não nos apercebemos. A pior coisa para uma pessoa que está a sofrer e que está infeliz é uma pessoa estar apegada a algo e não apenas está apegada a essa coisa, a pessoa ainda acha que é essa coisa que lhe está a fazer mal, ainda acha que é essa coisa que lhe vai fazer bem. E que está a fazer aguentar. Há pessoas que confundem completamente as coisas. Então, uma das coisas que uma pessoa tem de fazer, não só quando está infeliz, mas principalmente quando está infeliz, é aprender a colocar em causa as próprias crenças, as próprias escolhas e procurar perceber de que forma é que uma pessoa está apegada, muitas vezes, a pessoas, a crenças, ideias, ideais, formas de viver, escolhas, que são muitas vezes aquilo que estão a fazer ou aquilo que está a fazer com que uma pessoa esteja a sofrer. Desde que nós nascemos, esta é a questão da obra A Liberdade dos Escravos e não só. Desde que nós nascemos, nós vamos sendo mergulhados numa sociedade, num país, numa cultura, em hábitos, tradições, e uma pessoa vai incorporando de forma inconsciente. Uma pessoa vai recebendo e vai bebendo de forma inconsciente. E uma pessoa vai se moldando dentro dessa dimensão cultural. Uma pessoa vai recebendo, é uma questão de fora para dentro. Uma pessoa vai recebendo a educação, a formação e a formatação sociocultural de fora para dentro, vai recebendo de forma inconsciente. Uma pessoa vai imitando aquilo que está à sua volta, os certos ou errados, de forma inconsciente. E a sua liberdade vai ficando condicionada por essas imposições do exterior para o interior que vão acontecendo de forma inconsciente. Então a questão da liberdade é uma questão que acontece de dentro para fora. Está tudo bem uma pessoa ir aprendendo e ir recebendo uma formação, entre aspas, uma formatação sociocultural desde que uma pessoa nasce. Faz parte, acontece com todas as pessoas. Seja qual for o ambiente cultural e até familiar. A grande questão aqui da liberdade é que uma pessoa tem de aprender a colocá-las em causa. Uma coisa não é certa só porque é tradição, só porque uma maioria faz. Só porque é convenção. Só porque é uma questão cultural. A questão da falácia do apelo à tradição, por exemplo. Nós temos de aprender a fazer uso do nosso próprio entendimento. E é uma questão que já é abordada desde o Iluminismo.
Kant fala acerca disso. Que o iluminismo tem a ver com a saída da minoridade culposa, em que a pessoa é escrava, de uma maneira ou de outra, em que uma leitura que se pode fazer, que uma pessoa é escrava, é responsável pela própria escravidão. Pela falta de uso da liberdade intelectual que uma pessoa tem. Esta é uma leitura que se pode fazer. Esta conquista do iluminismo, entre aspas, uma pessoa vai estudar a realidade e não é bem assim. Há milhares, milhões de pessoas que continuam a não fazer uso do próprio entendimento, da própria liberdade intelectual. Então, é normal nós recebemos uma educação, recebemos uma formação, uma formatação, seja qual for a forma como a pessoa queira definir aquilo que vai, o processo de aprendizagem, de crescimento, com aquilo que é exterior. Mas deve ser fundamental, uma questão de dever de cada um, colocar isso em causa. Porque é muitas vezes estes arquétipos socioculturais que uma pessoa imita como um macaquinho de imitação de forma inconsciente, é exatamente isso que muitas vezes que está a fazer com que uma pessoa esteja a sofrer, esteja infeliz. E não basta uma pessoa não relativizar, acreditar que tudo aquilo que aprendeu é o que é certo, tudo aquilo que é diferente é errado. Muitas vezes é exatamente isso que uma pessoa aprendeu, incorporou como certo, que está a fazer a pessoa sofrer e que está a fazer a pessoa tornar-se infeliz. E que não está a permitir a pessoa desenvolver uma autoconsciência, uma consciência de si mesmo. Que deve acontecer de forma independente, com independência intelectual e emocional. Portanto, é muito provável que tu que estás a ver este vídeo, por exemplo, e todos nós temos que colocar em causa isso, os nossos preconceitos, nós estamos a ser escravos de alguma coisa, teorias, ideias, pessoas, autoridades, figuras de autoridades, ídolos, sem nos apercebermos disso. E sem nos apercebermos que são muitas vezes estes apegos que não basta. O apego por si só, ele é destruidor, é uma forma de escravidão, mas vamos imaginar que nós estamos apegados exatamente àquilo que nos está a fazer mal. Esta é a questão da síndrome de Estocolmo. Nós estamos apegados e a considerar que é tão certo, tão uma pessoa idolatrar, muitas vezes, as figuras repressoras e opressoras da nossa vida. As figuras ameaçadoras da nossa vida. E nós não conseguimos abrir mão, não conseguimos colocar em causa. Não conseguimos fazer uso do nosso entendimento para sairmos da minoridade culposa. Um discurso acerca do iluminismo, por exemplo, de Immanuel Kant. Nós temos de sair da nossa minoridade. Eu não gosto da palavra culpa, prefiro falar na palavra responsabilidade. Uma minoridade é que nós somos responsáveis. Uma minoridade intelectual em que uma pessoa não pensa acerca das coisas. Uma pessoa não coloca em causa, uma pessoa não questiona. E uma pessoa imita arquétipos socioculturais, imita as coisas que estão à sua volta, a cultura, todo esse tipo de coisa, sem colocar em causa. Como se a cultura, a dimensão sociocultural fosse certa por si só. Mesmo que envolva repressão e opressão das pessoas, como é cultural, está tudo bem. Como é uma maioria que faz, está tudo bem. Não é assim. Portanto, em termos de filosofia aplicada, temos de aprender a aplicar a filosofia no nosso cotidiano. Não apenas para a dimensão da felicidade, que tem muita dignidade ontológica, mas também para a dimensão da consciência, da autoconsciência, do conhecimento e do autoconhecimento. E da responsabilidade que nós temos nas escolhas que nós fazemos, mesmo que elas sejam inconscientes. E da responsabilidade que nós temos de colocar em causa o nosso apego relativamente às figuras que poderão ser repressoras e opressoras na nossa vida. E nós vivemos uma síndrome de Estocolmo. Há uma síndrome de Estocolmo generalizada que as pessoas não imaginam. E que é preciso aprender a colocar em causa. Desenvolver a curiosidade, a vontade de colocar em causa todas as coisas que uma pessoa faz no dia-a-dia. Todas as escolhas que uma pessoa vai fazer no dia-a-dia. Todo o tipo de escolhas que uma pessoa vai fazendo. É importante uma pessoa refletir. Porquê é que eu faço essas escolhas e não outras? Porquê é que eu simplesmente faço essas escolhas e não outras? Daí a importância de uma pessoa sair da zona de conforto intelectual e aprender a ler livros diferentes, a ver coisas diferentes, porque isso ajuda uma pessoa a colocar em causa as próprias perspectivas. O contacto com a diferença não só permite a mudança, ou é a condição de possibilidade da mudança, como permite a pessoa colocar em causa a própria interioridade. Porque dá ferramentas para isso. Mas uma pessoa tem de fazer uso da liberdade que tem para colocar em causa, para pensar, para repensar. E para colocar em causa, para colocar em cima da mesa, a possibilidade de uma pessoa estar apegada às figuras repressoras e opressoras da sua vida. Porque não acontece só aos outros. A síndrome de Estocolmo não acontece só aos outros.
O efeito Dunning-Kruger não acontece só aos outros. Por exemplo, ocorreu-me agora falar nisso. Portanto, fica aqui um vídeo para refletirmos. Que se quiserem adquirir a obra A Liberdade e os Escravos, da minha autoria, uma obra de filosofia aplicada, procurem na internet, eu vou pôr agora na descrição do vídeo no YouTube, se quiserem adquirir a obra, o exemplar, podem ir lá ver como podem adquirir a obra e mandar vir. Ou comprar nas livrarias, se elas lá estiverem à venda. Se ela lá estiver à venda. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal, para ajudar a desenvolver o canal. Portanto, subscrevam o canal, estejam felizes e cumprimentos filosóficos.